Os prejuízos dos incêndios em Goiás. Em Jataí, o fogo atingiu uma chácara e moradores entram em desespero. Pegou fogo ao galinheiro, gente. Não conseguiu soltar as galinhas, olha aí, ó. Em Mineiros, as chamas chegaram ao sistema de captação de água. A troca da tubulação queimada pode comprometer o fornecimento. Moradores de Chapadão do Céu ficaram sem energia por 12 horas. O fogo queimou fios de rede de alta tensão. Em Catalão, chamas enormes ameaçaram casas e assustaram moradores de 2 bairros. O J1 traz o flagrante de um morador de Rio Verde que filmou o momento em que um homem colocava fogo em uma área de preservação ambiental. Você não pode pôr fogo. E você vai ver também Covid-19. A campanha segue pelo estado e Lusiânia começa hoje a vacinar adolescentes com mais de 12 anos. E atenção, moradores de Itumbiara, a cidade tem agora um ponto para recolhimento de pneus velhos. Assunto para o Emerson Ferreira. Isso mesmo, Tiago. Esse ponto aqui no Ginásio de Esportes Arco-Íris vai funcionar provisoriamente até que o município finalize as obras de um ecoponto para receber esses pneus que podem ser descartados de forma correta, evitando aí que eles sejam abandonados na natureza, viu? Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 11h48, o reloginho vai virar 11h49. Bom jornal para a gente? Vamos começar. 2 homens foram parar na delegacia depois de colocar fogo numa área de lavoura em Rio Verde. Eles estavam perto da região que foi atingida por um grande incêndio na semana passada, na verdade no final de semana. E a Muriele Silva tem os detalhes para a gente. Com você, Muri, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Pois é, né? Mais um caso, né, de irresponsabilidade, de queimada. Bom, eu vou contar essa história para vocês. Um professor universitário estava passando pela região e aí estranhou aquela movimentação, 2 homens ali mexendo com fogo. Ele chegou perto, conversou com esses homens, né? Falou para eles que eles não podiam fazer aquilo, eles estavam numa área de palhada, perto de uma reserva. A gente vai acompanhar um trechinho agora dessa abordagem do professor aos 2 homens. Vamos ver. Olha, esses incêndios que estão tendo aqui em volta, tudo está acontecendo por causa de pessoas irresponsáveis como vocês. É irresponsável. Você não pode pôr fogo aí. Eu vou avisar a polícia aqui agora. Ele disse que ia avisar a polícia, de fato avisou, a polícia militar foi chamada. Logo esse vídeo aí começou a circular nas redes sociais. A polícia então rapidamente conseguiu localizar esse homem, porque no vídeo dava para ver a placa do carro. E aí, encontrando o dono do veículo, a polícia encontrou o homem que estava usando esse carro no momento. Ele foi levado para a delegacia, ele disse que realmente estava ali, ele disse que estava colocando fogo em fios de cobre. E aí o outro homem que aparecia com ele nas imagens, em seguida se apresentou na delegacia também. Eles confirmaram essa história de que estavam colocando fogo em fios de cobre, né? E a gente lembra, por mais que muitas vezes pareça ser uma questão cultural, as pessoas têm essa mania de colocar fogo, seja em lixo ou outro objeto. Gente, não pode. Hoje o acesso à informação é tão facilitado, né? A gente sempre fala, em todo lugar está falando. Não pode. Isso pode ser crime dependendo da situação, pode dar cadeia. Fora os prejuízos, né? Prejuízo financeiro, prejuízo para o meio ambiente, para os animais que morrem, para a saúde da gente. Então não pode. E esses homens estavam no lugar pertinho daquela área, grande área que foi atingida por um incêndio de grandes proporções no fim de semana. Esse incêndio começou no sábado, se estendeu pelo fim de semana. Ontem ainda os bombeiros trabalhavam monitorando, tomando todos os cuidados para que o fogo não recomeçasse. Inclusive, esse incêndio pode ter sido criminoso, porque em 24 horas foram localizados pelo menos 14 focos. Olha só a gravidade. As chamas atingiram muitas propriedades. A gente está aqui, inclusive, num lugar
que foi atingido por essas chamas. O fogo começou muito longe daqui, perto da Universidade de Rio Verde, mas aí ele foi passando rios, passando mata, passou a BR-060, inclusive, aqui do lado onde a gente está, atingiu toda essa área, várias propriedades atingidas. Inclusive, a gente está vendo aqui agora, eu vou pedir para o Alessandro mostrar um redemoinho ao vivo, né? Mais uma consequência desse tempo tão seco, vento forte. E aí, como o pessoal coloca fogo, olha lá, o redemoinho bem escuro, a gente vê que foi numa área que foi atingida por esse incêndio. E é assustador, é triste a gente ver essa situação. A saúde da gente não aguenta, o meio ambiente não aguenta, são muitos prejuízos para os produtores que ficam desesperados. Pensa, você está na sua propriedade, vê esse fogo chegando perto, os animais estão ali, o prejuízo para o solo é muito grande, danifica muito o solo, né? Então a gente mostra nesse momento aqui ao vivo, e não é só um redemoinho não, são vários se formando aqui, infelizmente. Esse é um cenário bem comum nessa época do ano, e a tendência é piorar ainda mais até que chegue o período chuvoso. Olha, nesse caso específico desses dois homens, eles não cometeram um crime, mas eu quero deixar o alerta para vocês, porque dependendo da situação, pode ser crime sim, e como eu disse, pode dar cadeia. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso e agora você de casa vai ouvir o que ele disse. E eles foram autuados pela contravenção penal de causar poluição, causar fumaça, né, que pode prejudicar a saúde de outras pessoas. Esse tipo de conduta pode gerar vários tipos penais diferentes. Se o incêndio for de maior gravidade, a pena pode chegar até 8 anos de prisão. É isso então, Tiago, fica esse recado, reforço nessa informação de que pode ser crime sim, esse ato de colocar fogo, isso não se faz, é prejudicial para todo mundo, e a gente encerra então essa participação ao vivo com imagens aqui, ó, desse redemoinho formado nessa área. Olha só que imagem triste, que grande área que foi atingida por esse incêndio do fim de semana. Tiago. São cenas impressionantes, a Muri mostrando pra gente ao vivo lá de Rio Verde, um redemoinho, que são ventos em espiral, sobretudo em dias quentes, né? Muito comum ali na região, inclusive ainda hoje nós vamos mostrar um redemoinho de fogo lá em Catalão, redemoinhos que estão por toda parte do estado, exatamente por conta desse tempo quente, o nosso cinegrafista está chamando a atenção ali, eles estão formando ali mesmo nessa área ali queimada, como a Muri bem colocou, um crime ambiental violento, e a gente vê esta cena, um redemoinho, está se formando, inclusive gigante. Quero até pedir a atenção da Muri, da nossa equipe que está lá, para tomar cuidado. Realmente uma cena forte, a gente registrando para você ao vivo, e como eu coloquei aqui, Muri, há pouco, ainda hoje, redemoinho em Catalão, redemoinho de fogo. Obrigado por sua participação, Murielle Silva, ao vivo de Rio Verde para a gente. Olha, um homem foi multado em 10 salários mínimos por colocar fogo em área de proteção ambiental em Goianira. Os bombeiros concluíram que o incêndio em uma área de proteção ambiental em Goianira foi criminoso. Um homem que trabalha como controlador de incêndios em um canavial de Goianira foi multado em flagrante. Uma grande área do canavial foi queimada. As chamas também atingiram propriedades rurais vizinhas. O homem vai ter que pagar 10 salários mínimos e vai responder por crime ambiental por colocar fogo em área de proteção ambiental. Olha, um incêndio destruiu 4 ônibus ontem à noite em Anápolis. A gente vai ali para outro telão para bater um papo com o repórter Jonathan Moreira, que tem as informações ao vivo para a gente. Eu quero saber, Jonathan, o que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Tiago, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, esses ônibus não estavam em circulação. Segundo informações, eles foram trazidos aqui para esse lote que o Divino vai mostrar para a gente. Foram trazidos para que fossem desmanchados. Nós conversamos com a vizinhança aqui, os vizinhos disseram para a gente que alguém trabalhava fazendo o desmanche dessas sucatas, utilizando-se de um maçarico. Teria sido, então, neste momento que o fogo começou. Claro, todo mundo aqui ficou bastante assustado em virtude da altura das chamas. O Divino vai mostrar um outdoor que ficou completamente destruído, né? A lona ali da publicidade, da propaganda, toda derretida, né? 4 veículos, então, 4 ônibus destruídos. O Corpo de Bombeiros esteve aqui no local,
Foram utilizadas várias viaturas, pelo menos 10 militares e 7 mil litros de água. Inclusive, a vizinha contou para a gente aqui que os bombeiros usaram água para fazer o resfriamento de um telhado, que fica bem logo ali atrás desse primeiro ônibus aqui. Não sei se dá para o Divino fechar lá para a gente. Ali tem um telhado ali. Os militares tiveram que fazer o resfriamento justamente para evitar que as chamas chegassem até esta casa. Nós falamos com o Corpo de Bombeiros, o militar disse para a gente que esse fogo teria começado na vegetação. Não se sabe se foi colocado por uma outra pessoa ou se foi em virtude de algum acidente com esse equipamento, no caso esse maçarico. Claro que isso depende de uma averiguação, de uma investigação, até por parte da Polícia Civil. Sabemos, Tiago, portanto, é que ficou esse prejuízo aqui para o dono desses veículos, né? 4 veículos totalmente destruídos, por sorte outros 6 conseguiram ser resguardados aqui em Anápolis. Fogo causando prejuízo, meu amigo. É triste demais a gente ver cenas como essa, a gente tem o quê? Que lamentar e, claro, a polícia está de olho nessas histórias aí, porque geralmente são incêndios criminosos. Obrigado por sua participação, Jonathan. Olha, moradores de Catalão levaram um susto ontem no fim da tarde. Um incêndio em vegetação chegou bem perto de várias casas e também de um atacadista. Os militares levaram quase 4 horas para controlar as chamas, que começaram numa vegetação perto da GO 210 na saída para Goiandira. As chamas chegaram a quase 10 metros de altura e assustou os moradores do bairro Village e também do bairro Margon. O fogo chegou pertinho de várias casas. Alguns moradores ficaram tão assustados que precisaram de atendimento médico. Outros saíram de casa apavorados com o incêndio. O fogo só foi controlado no início da noite. E além dos caminhões dos bombeiros, o trabalho contou também com o auxílio de um caminhão-pipa da prefeitura. A área atingida é de 60 hectares, o equivalente a 60 campos de futebol. É a imagem da destruição, né? Ainda nessa edição a gente volta a falar sobre os incêndios aí pelo estado de Goiás. Agora eu quero te contar que o secretário de Saúde do estado, Ismael Alexandrino, vai acumular interinamente o comando do IPASGO. O então presidente do Instituto, Hélio José Lopes, pediu para deixar o cargo ontem, 2 semanas depois de anunciar um corte nos atendimentos e provocar uma crise no plano de saúde dos servidores estaduais. A repórter Giovana Dourado está ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Com você, Giovana, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todos que nos acompanham, especialmente para os mais de 600 mil usuários do IPASGO aqui no estado de Goiás. O cenário, quem usa o plano de saúde IPASGO tem conhecimento de que é de crise, mesmo no ano de pandemia, com as cirurgias eletivas e procedimentos eletivos suspensos, o plano teve um aumento nas despesas. E aí, por conta desse aumento, chegando a 80% do orçamento já no mês de agosto, o antigo presidente do IPASGO decidiu fazer um corte nas cotas para exames. Ainda hoje, os usuários estão enfrentando dificuldades. Nós já tivemos relatos hoje pela manhã de gente que foi até as clínicas e não conseguiu fazer exames por motivo de cota ultrapassada. Então, há muitos desafios aí para o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que assume interinamente esse comando do IPASGO, de negociar, de acalmar a situação e principalmente de trazer de volta a normalidade para os usuários que estão prejudicados nessa crise toda. Vamos ver o que disse o secretário numa entrevista coletiva a toda a imprensa na tarde de ontem. A nossa orientação inicial é que tenhamos o agendamento tal qual estava acontecendo antes daquele anúncio do corte. Obviamente, o nosso foco será o usuário, assim como é o Sistema Único de Saúde. Nós temos 2 grandes desafios. Atender o usuário com qualidade e equilibrar o aspecto financeiro para que não possamos deixar atraso e nenhum prestador, ninguém do privado. Então essa equação ela será buscada por nós. E na busca por esse equilíbrio, o governador Ronaldo Caiado falou sobre o lado financeiro da história também, porque houve um aumento nas contas, ele não fez acusações, mas deixou claro que é preciso que haja um pente fino, uma verificação muito criteriosa nas faturas que chegam,
para não pagar nada indevidamente. Inclusive, o governador lembrou que houve já 2 operações que colocaram sob suspeita ações e pagamentos do IPASGO no ano de 2019. Vamos ver o que disse o governador Ronaldo Caiado também nessa entrevista coletiva que passou o comando do IPASGO ao secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Quer dizer, o órgão do Estado, ele tem que pagar o serviço prestado, mas ele tem que fazer uma auditoria naquela conta para saber se aquilo que está sendo cobrado do IPASGO foi exatamente o que aconteceu para o atendimento ou o procedimento do paciente. Os usuários do IPASGO, peço desculpas e realmente o motivo que levou a vocês aí o constrangimento, realmente nós vamos apurar o porquê. Todos continuarão recebendo total cobertura do IPASGO. Onde a gente lembra que o usuário, ele precisa mesmo ser o foco, é quem mais foi prejudicado. Nesse ano de pandemia, muita coisa ficou depois, muitos procedimentos não puderam ser feitos. E nesse momento é quando muita gente busca aí retomar, fazer os exames, fazer toda a prevenção de saúde e se deparando com essa dificuldade. E como eu disse no começo, ainda hoje tem gente que não conseguiu fazer exames porque teve o atendimento negado por conta desse corte feito 2 semanas atrás nas cotas do IPASGO. Tiago. A gente, inclusive, tem exemplos de pessoas que foram tentar marcar aí, como a Giovana bem colocou, e não conseguiu. Em um ano onde a saúde deveria ser prioridade, essa situação toda por aí, né? Gil, obrigado por sua participação. Um abraço para você, minha querida.